Chegamos à última parte desta série de estudos bíblicos sobre o Espírito Santo. E depois de termos falado no Espírito Santo como uma promessa de Deus, em forma de derramamento do Espírito Santo, e do Espírito Santo como pessoa, da obra do Espírito Santo na história da salvação e na obra do Espírito Santo na vida do crente, hoje vamos terminar com a obra do Espírito Santo na vida da Igreja. Como já dissemos antes, Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma natureza, mas têm papéis e relacionamentos distintos, portanto são três pessoas distintas. E o Pai planeia, o Filho realiza o plano do Pai e o Espírito Santo aplica a obra do Filho. E quando o Espírito Santo trabalha, é Deus que trabalha. A obra de um é a obra do outro, para a glória do Filho. E o Espírito Santo vai operando, vai fazendo obra também na vida da Igreja. É muito importante percebermos que a nossa relação enquanto crentes com a pessoa do Espírito Santo não deve significar que o Espírito Santo é só nosso e de mais ninguém. Esse que dizemos que é nosso é aquilo que podemos chamar o nosso próprio Espírito. Mas o Espírito Santo é só um. É sempre o mesmo, é o mesmo que esteve na criação, na condução do povo de Deus ao longo da sua história. Esteve também no ministério de Jesus, na vida de todo aquele que o recebeu e também na vida da Igreja. Nós sabemos que a Igreja, sendo o conjunto daqueles que creem em Jesus Cristo, e dos que passaram a crer, ou dos que ainda virão a crer, ela é também muito mais do que a soma das partes. A Igreja é a noiva que Deus Pai, pela sua soberana vontade, entrega ao seu Filho. A Igreja faz parte do plano de Deus. Por isso, a aplicação da obra da redenção realizada pelo Filho, a cargo da pessoa do Espírito Santo, deve ser feita consoante a vontade de Deus. É por isso que o Espírito Santo precisa de conhecer essa vontade, ou seja, ele precisa de conhecer o coração de Deus, precisa de sondar as suas profundezas. Com efeito, o Espírito penetra em tudo, até nas profundezas dos planos de Deus. Quem é que conhece bem o homem a não ser o seu próprio Espírito? Do mesmo modo, só o Espírito de Deus conhece o coração de Deus. Paulo estabelece aqui uma correspondência entre a relação de conhecimento que existe entre o homem e o seu próprio Espírito e a relação de Deus com o seu Espírito, com o Espírito Santo. Só deste modo o Espírito Santo pode aplicar a vontade de Deus, porque conhece os seus pensamentos. Na Igreja de Cristo, embora haja diversos trabalhos, há um só Deus. Para esses trabalhos concorrem diferentes funções, diferentes ministérios, mas o Senhor é só um. E quem realiza os trabalhos de Deus em nome do Senhor somos nós, enquanto participantes dessa Igreja. Mas para tal, nós precisamos de ter dons para trabalharmos bem nessa função de agradar a Deus. Quem concede esses dons é precisamente o Espírito Santo. O apóstolo Paulo resume na perfeição o que acabei de dizer em 4 curtos versículos. Os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Há funções diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Há trabalhos diferentes, mas é o mesmo Deus que dá a todos força para agirem. O Espírito manifesta-se em cada um para o bem comum. Paulo diz-nos que o Espírito manifesta-se em cada um para o bem comum. Isto é, para o bem de todos, para o proveito da Igreja. No fundo, para a glória de Deus. Nós fomos criados em Jesus para as boas obras. O Espírito Santo guia-nos, orienta-nos nessas obras e santifica-nos. Pelo meio, Ele concede-nos dons, os dons espirituais que se adequam aos nossos ministérios na Igreja e à nossa missão integral do lado de cá, da ressurreição, como costumamos dizer. Paulo, na sua epístola aos Efésios, dá-nos alguns conselhos práticos. Por exemplo, em Efésios 5,18, é fácil percebermos o que ele nos aconselha a não fazer. Não se embebedem, pois o vinho leva à libertinagem. Porém, o que o apóstolo Paulo nos exorta a fazer, quando usa aquela conjunção mais importante de toda a Bíblia, o mas, já necessita de uma análise mais profunda, quando ele diz: mas deixem-se encher do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, por outras palavras. Ora, ser cheio do Espírito Santo, ou ser
enchido com o Espírito Santo, não significa que nós, e quando falo em nós, tanto me refiro ao indivíduo como à Igreja. Não significa que temos uma capacidade finita, ilimitada para recebermos o Espírito Santo, ou seja, não somos como um recipiente que tanto pode estar meio cheio ou meio vazio, ou um quarto ou 2/3. Significa sim estarmos mais ou menos, ou menos ou mais, diria melhor, influenciados pelo Espírito. Essa capacidade de sermos influenciados pelo Espírito Santo é infinita, não tem limites. Dito de outro modo, não se mede o Espírito Santo propriamente como se mede um corpo físico, material, ou uma manifestação física natural, como a velocidade do vento, o grau de umidade ou a temperatura do ar. Não. O que se pode medir é a obra do Espírito Santo em cada um de nós e na Igreja. Em termos individuais, o enchermos do Espírito Santo tem a ver com o recebermos poder divino, sobrenatural, para um crescimento na fé e para a adoção de um estilo de vida virado para Deus. Assim, uma vez tendo recebido o Espírito Santo, quando ele passa a habitar e a permanecer em nós, inicia-se esse processo de enchimento, de crescimento de uma relação com Ele, que é um processo contínuo, como um alimento diário que deve ser buscado continuamente. E esse processo faz parte do nosso caminho de santificação. Depois de tal exortação inicial, Paulo dirige-se à Igreja, à comunidade de fé, à comunhão dos santos, dando algumas orientações práticas para nos deixarmos encher do Espírito de Deus. Recitem uns com os outros salmos, hinos e cânticos que inspirem devoção. Cantem e louvem ao Senhor com o vosso coração. Deem graças a Deus, nosso Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração e o louvor ao Senhor, e também com a música a ter um papel importante neste processo, são uma ajuda essencial. Estas palavras dirigidas à comunidade de Éfeso, há muitos séculos, servem para nós hoje, enquanto comunidade de crentes, enquanto Igreja de Cristo, que louva ao Senhor em comunhão. Assim nós somos conduzidos pelo Espírito Santo para adorar e louvar a Deus com gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. Por outro lado, termos uma comunidade de fé cheia do Espírito Santo significa que a adoração e o louvor são feitos em espírito de comunhão, de reverência e de serviço mútuo por amor uns aos outros, ou seja, à Igreja. E é por isso que dizemos frequentemente a nossa amada Igreja. Ela é amada porque os seus membros a amam, não a instituição em si, mas porque nos amamos uns aos outros. E isto revela uma Igreja cheia do Espírito Santo, algo que não é função do número de membros e simpatizantes, mas sim da relação que os seus membros têm entre si e com Deus e da manifestação do crescimento dessa relação. A obra do Espírito Santo, ou seja, os seus atos, constituem o ponto central do livro de Atos dos Apóstolos, pois é o Espírito Santo que capacita os apóstolos no esforço do avanço do reino de Cristo através da expansão da Igreja. Por isso, o Espírito Santo dá poder à Igreja para pregar o Evangelho do Reino de Deus, testemunhando de Cristo e anunciando a sua palavra. Eu relembro a promessa que Jesus fez aos seus discípulos antes da sua ascensão e antes da dádiva do Espírito Santo, que nós falamos no primeiro episódio desta série. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos lugares mais distantes do mundo. São muitos os exemplos que eu poderia aqui apresentar sobre o modo como o Espírito Santo conduziu a vida da Igreja e potenciou a sua expansão pelo mundo através do poder concedido aos seus servos, em especial aos apóstolos. Até há quem defenda que o livro dos Atos dos Apóstolos se deveria antes chamar Os Atos do Espírito Santo. Tal é a ênfase que lhe é dada ao longo das páginas deste livro. Tomemos alguns exemplos.
O encontro do diácono Filipe com o alto funcionário da corte etíope, que regressava de Jerusalém depois de ter ido adorar a Deus e regressava ao seu país, no seu carro, pode muito bem ter sido o embrião da expansão do cristianismo no continente africano. Quem esteve por trás a dar pareceres e a guiar o caminho dos homens? O Espírito Santo, pois claro, como lemos em Atos 8:29. Então o Espírito de Deus disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esse carro. Na igreja de Antioquia, a primeira em território gentílico, o Espírito Santo levantou dois homens, dois missionários que se revelaram essenciais para a missão da igreja nos seus primeiros tempos. Barnabé e Saulo, cujo nome romano era Paulo, esse mesmo, o apóstolo dos gentios. E em Atos 13:2 podemos ler o seguinte texto: um dia, quando eles estavam a adorar a Deus e a jejuar, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para que eles vão e cumpram a missão para que os escolhi. Os apóstolos e os presbíteros da Igreja de Jerusalém enviaram uma carta aos irmãos não-judeus de algumas igrejas mais distantes para esclarecerem algumas questões disciplinares que foram levantadas. Porém, essa carta tinha uma assinatura muito especial. Porque ao Espírito Santo e a nós pareceu-nos bem não vos impor mais nenhuma obrigação, além destas que são mesmo necessárias. Não comam carne de animais oferecidos aos ídolos, nem sangue, nem carne de animais estrangulados, nem pratiquem a imoralidade. Se evitarem essas coisas, fazem bem. Mais uma vez, o Espírito Santo a dar pareceres e com voto de qualidade. Mas o Espírito Santo não dava apenas pareceres. Ele também serviu de GPS para os missionários, pois só ele conhecia a vontade do Pai para a sua igreja, desenhando a dedo todos aqueles trajetos que nós conhecemos dos atlas e dos mapas bíblicos que estudamos, relativos às viagens de Paulo, por exemplo. Vejamos um dos muitos exemplos. Paulo e Silas percorreram a região da Frígia e Galácia, uma vez que o Espírito Santo não os deixou pregar a palavra de Deus na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os deixou. O objetivo de toda a vida é conhecer Deus, amar Deus, torná-lo conhecido e, desta forma, manifestar a sua glória. Este objetivo é realizado, primeiramente, pela obra do Espírito Santo. Nenhuma porção da obra do Espírito Santo é para si mesmo, nem é devida ao seu próprio mérito, mas sim ao mérito de Jesus, para quem o Espírito Santo aponta. Por isso, se negligenciarmos o Espírito Santo e pensarmos apenas em Jesus, corremos o risco de nos tornarmos como qualquer humanista ou imitador de um mestre. Mas se negligenciarmos o Filho a favor do Espírito Santo, corremos o risco de nos tornarmos demasiado espiritualistas. Qualquer atividade, a nossa atividade espiritual, como a oração, a leitura da Bíblia, a nossa frequência da igreja, a nossa participação em encontros, etc., não passará da esfera do religioso se não for revestida do poder do Espírito Santo e se não for conduzida pelo Espírito Santo. Não estando este elemento presente, até as coisas que poderiam ser agradáveis a Deus não serão, pois só apresentariam o nosso lado mais carnal, o nosso lado meramente humano. Uma vida para agradar a Deus implica uma dependência constante do Espírito Santo, que merece ser buscado, merece ser conhecido e merece ser amado. O seu poder de avivamento tem sido um ingrediente essencial para a manifestação da verdadeira obra de Deus na vida das pessoas. A sua obra na vida transformada do crente é a chave para uma vida cristã que experiencia as bênçãos de Deus e se torna uma testemunha efetiva num mundo cético como o nosso. Eu termino, em jeito de oração, com o seguinte versículo. Conduz-me, Senhor, na tua justiça e defende-me dos meus inimigos. Torna plano para mim o teu caminho. Amém.